O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até de tratores, bem como de companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. Rodney Bernardino trabalha no setor financeiro há 23 anos. E o que pouca gente sabe é que um dos primeiros empregos do estatístico foi na Pirelli. Talvez isso explique aí um pouco a sua paixão por soluções de mobilidade, sobre as quais ele fala com entusiasmo. Desde 2013, no comando da área de negócios de veículos do Itaú Unibanco, o executivo comemora o melhor resultado da história do banco na liberação de crédito para compra de veículos. E fala sobre o projeto Bike Itaú, que deu origem ao VEC, ou Veículo Elétrico Compartilhado, que logo poderá ser visto nas ruas das grandes capitais do país. Então, este é o momento. A gente acredita, a gente quer incentivar o uso de veículo elétrico. Frota no Brasil é extremamente antiga, muito, muito velha. Então, ter 200 bilhões em 2022 é muito crédito disponível. Então, 2021 foi um ano bastante especial para nós, né? Que a gente aqui na área de mobilidade como um todo, mas principalmente na área de financiamento de veículos, foi um ano de crescimento muito, muito relevante para nós, né? Nós investimos demais na nossa operação de veículos, nós investimos também no VEC, nós investimos também no Hub Smart Mobility, nós investimos, né, na comunicação via uma streaming com a Welcome Tomorrow, né, que é a WTW Play, uma plataforma de comunicação sobre mobilidade. Nós investimos na Tag Itaú, né, que é a nossa operação junto com a Connect Car, para oferecer tags para todos os clientes do Itaú Unibanco, sem pagar nenhum tipo de mensalidade, né, para o resto da vida. Então, foi um ano de muito, muito investimento na área de mobilidade como um todo, mas eu gostaria de destacar o nosso crescimento na área de financiamento de veículos, que é onde é a operação hoje que a gente é mais forte, a gente vem crescendo muito nesse mercado brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, né, até setembro de 2021, que é um número que eu ainda posso divulgar, porque o banco está divulgando o resultado em breve, nós oferecemos aqui, colocamos no mercado 25 bilhões de financiamento de veículos, que significa um crescimento de 67% se comparado ao mesmo período do ano anterior, né? E só no terceiro trimestre de 2021, o banco liberou 10 bilhões em novas concessões de crédito para pessoas físicas e jurídicas, que foi o maior patamar da série histórica do banco. Então, só nesse período, só no terceiro tri, nós crescemos 44% contra o mesmo período do ano anterior. E definitivamente o mercado não cresceu nessa velocidade, o mercado cresceu bem menos. Significa que a gente alcançou, né, ganhou market share. Então, estas entregas, estes investimentos, tanto em financiamento de veículos como nestas outras áreas voltadas à mobilidade, que eu acabei citando, mostra o quanto que a gente investe, o quanto que a gente acredita no segmento automotivo e no segmento voltado à mobilidade, à melhoria das ofertas de transporte e de mobilidade para a população. Primeiro, assim, é muito interessante ver as pessoas procurando novas formas de mobilidade. Então, está aí o e-hail, né? Uber, Cabify, 99, além do táxi, o movimento da bicicleta,
o movimento que teve no Brasil e depois, por segurança, acabou, né, saindo das patinetes, e a gente não sabe se isso volta ou não, mas você vê formas alternativas de buscar, você vê um movimento que está crescendo muito no Brasil, que é o aluguel de longa duração, né? O cliente tem o carro, bom, um que já existe, que é o Rent-A-Car, que é aquele de curta duração, e tem o de longa duração, que já está crescendo bastante no Brasil. Todas as montadoras, locadoras grandes, médias, concessionários investindo nesse segmento de locação de longa duração. Mas ainda tem muita procura pela posse mesmo, né, como você disse. Por quê? Porque o Brasil é gigantesco. Ainda se você olhar a relação carro-população no Brasil versus países mais maduros, enquanto que países mais maduros a relação é quase 1 para 1, né? Um carro para uma ou duas pessoas no máximo, então fica lá para 1,2, 1,3 pessoas. No Brasil é um carro para 5, 4, 5 pessoas. Então tem um espaço enorme. Quando você olha nos grandes centros, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você vai olhar para esses grandes centros, você fala, poxa, a relação tem muito congestionamento, a relação é razoavelmente próxima também de 1 para 1,5, 1 para 2, mas Brasil adentro, né, tem um espaço enorme. Conforme a população vai aumentando o seu nível econômico, a vontade ainda no Brasil de ter o seu primeiro carro ainda é gigante. Mas mesmo nos centros mais populosos, onde tem mais congestionamento, a frota é muito antiga. Frota no Brasil é extremamente antiga, muito, muito velha. Então, da ordem de 7, 8 anos em média para veículos leves, e para veículos pesados, muito maior do que isso, 15 a 20 anos. Então, tem uma possibilidade de troca no Brasil muito forte. Para nós está sendo motivo de muito orgulho fazer esse projeto, e a gente está aprendendo muito, viu, Tião? Então, o fato da gente esperar um pouco mais para estar com a experiência totalmente azeitada para ir para a rua, que eu digo, para começar primeiro nas empresas e depois ir para a população em geral, a gente quer melhorar muito a experiência, né? Quando a gente começa um projeto e naturalmente compara com a bike, a gente acha que vai ter um nível de complexidade. Quando a gente começa mesmo a colocar na rua, e principalmente ali com os funcionários, né, os colaboradores do Itaú Unibanco, a gente começa a ter mais acesso ao que de fato a gente precisa melhorar na jornada. Então está indo muito bem o projeto, atrasou até porque a gente percebeu que tinha mais problemas para resolver do que a gente imaginava. Mas MVP é para isso mesmo, né? Para a gente identificar quais são os problemas, para identificar mais rapidamente o que a gente precisa melhorar na jornada, para que quando a gente for para fazer a extensão do projeto, a gente já esteja absolutamente azeitado e oferecendo uma jornada, né, de uso do veículo muito boa. Então, tem sido muito interessante a gente aprender, do ponto de vista de tecnologia que a gente tem que fazer, como abrir e fechar o carro quando você está com o celular, se você perde o celular, o que acontece, como é que você lida com problemas do dia a dia, ao deixar o carro no estacionamento, por exemplo, se você quer, óbvio que por mais que o VEC seja para você ir da estação A para a estação B, em algum momento você pode parar e estacionar na rua, beleza, deixou, mas se você deixar no estacionamento com manobrista, se você vai levar o celular e ele é a porta né, ele é a chave do seu carro. Então, problemas como esse a gente tem que resolver antes de colocar na rua. Então, este momento que a gente está sendo muito interessante, está aprendendo um monte. Quem está usando está gostando. Então, este é o momento. A gente acredita, a gente quer incentivar o uso de veículo elétrico. É importante dizer que hoje no Brasil ainda, né, a gente não sabe quando a gente vai ter
preços mais baratos de veículos elétricos. Hoje, de fato, são razoavelmente de preços elevados. Então, muitas pessoas não conseguiriam hoje ter acesso ou não teriam incentivos adequado para comprar um veículo elétrico por esse preço. Então, o VEC, ele acelera esse processo à medida que ele coloca à disposição dos clientes a possibilidade de usar um veículo elétrico. E, a partir deste uso, a pessoa vai começar a entender que, de fato, é um carro super sustentável, que é um carro confortável, que é um carro que oferece segurança, que é um carro que, ao mesmo tempo, ele é silencioso e gera, e tem uma tecnologia extremamente relevante que você pode usar o veículo quase que como um celular. Enfim, a gente está percebendo que dá para estimular o uso do veículo elétrico e, ao mesmo tempo, oferecer muitas oportunidades para o cliente à medida que ele usa mais. A gente criou agora, né, em janeiro de 22, o Cubo Smart Mobility. Na verdade, ele é um hub de inovação aberta, né, que tem como principal objetivo estimular o ambiente propício para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que possam incorporar a mobilidade das classes do Brasil e da América Latina. Então, beneficiando a população toda e incentivando o uso de modais. A gente acredita demais neste ambiente de inovação aberta. O Cubo, que já tem alguns anos, vem fazendo isso há muito tempo e com muitas empresas lá dentro que crescem exponencialmente. Então, uma grande oportunidade para as empresas, né, para as startups que estão trabalhando no mundo da mobilidade, mas que ainda não tiveram a chance ou que tiveram menos chance de expor os seus trabalhos, de atrair investidores, de ter a oportunidade de estar trabalhando próximo de pessoas ou de empresas que estejam com a mesma ambição ou com a mesma vontade de resolver problemas voltados à mobilidade. Então, a gente reúne essas empresas, né, reúne investidores, reúne né, empresas que já estão estabelecidas, né, como o próprio Itaú, como você já citou, a TIM, a Stellantis e outras grandes empresas que já estão nos procurando para se envolver aqui no Cubo Smart Mobility, que é justamente para resolver problemas de mobilidade da sociedade. Vamos falar, vou citar o exemplo da bike aqui. No Brasil, a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife e Olinda. Então, já ele tem uma extensão um pouco maior. E já está no exterior também, tá? Está em Buenos Aires e em Santiago do Chile. Então, sim, quando a gente fala o escopo é Brasil e América Latina, mas a bike é a que está mais adiantada, que a gente já tem um know-how estabelecido muito, muito grande. Sim, a ideia é que tenha no Brasil, depois, se fizer sentido, para a América do Sul, aqui, ou América Latina, e agora o Hub, o Smart Mobility, ele já atrai empresas do Brasil todo, tá? A gente não tem empresas ali só da região. Então, do ponto de vista de empresas que a gente atrai, é do Brasil como um todo, e mais, as soluções que saem são o Brasil como um todo. Então, esse é o escopo que a gente vem trabalhando nesse momento. O banco todo está olhando o assunto ESG, né, do Environment, Social e Governance, e isso faz parte da nossa estratégia, do nosso compromisso. Na verdade, o banco estabeleceu compromissos
aqui com relação a ESG, e a emissão, o controle da emissão, a gente tem feito várias coisas para isso. Você citou a Bike, tem o VEC, mas a gente tem taxas de financiamento diferenciadas para quem adquire um veículo elétrico, por exemplo, né, são outros tipos de iniciativa. A gente tem fundos no banco voltados a ESG que tem sido bastante trabalhados. Então, tem é um tema muito relevante no banco, discutido no nível do comitê estratégico do banco, e que direciona, né, gera diretrizes para várias áreas do banco, e a gente aqui, voltado à mobilidade, é uma delas. Então, é um tema de extrema relevância estratégico para o banco e de compromissos bastante relevantes para o futuro. É um ano desafiador, né? Um ano com impacto econômico, né? O banco soltou, né, uma previsão aí de PIB de menos 0,5%, né, para recentemente. Então, um ano mais complicado do ponto de vista de crescimento. O mercado de financiamento de veículos, a gente está com uma expectativa que deve andar de lado, né, crescer no máximo aí 1,5%, mais ou menos a expectativa que a gente tem. Por quê? Porque é um ano em que você não tem o crescimento da massa salarial, ainda tem um desemprego razoavelmente elevado, a renda não cresce, então a massa salarial não cresce, e você tem uma inflação ainda elevada e taxas de juros que também subiram. Então, o comprometimento de renda do consumidor fica mais apertado e, portanto, fica mais difícil consumir, né? Inadimplência, a gente assim, não tem... É natural que no começo do ano tenha um certo aumento, mas não é algo que a gente veja que vai ter uma grande crise, pelo menos os primeiros sinais não são esses, mas tem um dado de preocupação que é o endividamento da população, né? A gente vê que de fato cresceu. Então tem uma cautela aqui, né? Um ambiente mais cauteloso que a gente está olhando para 2022 e no mercado específico aqui de financiamento de veículos andando de lado. A gente continua muito forte, né, nesse mercado, continua com a disposição de ganhar mercado, mas, obviamente, com o pé muito no chão. Ninguém vai fazer loucura, a gente não acredita que esse mercado vai ter loucura também. Todo o sistema financeiro aprendeu a trabalhar muito bem. A gente já teve lá no passado crises de inadimplência bastante graves aqui no mercado de financiamento de veículos, no mercado automotivo, e que hoje a gente não acredita que mais vai ter. Pode ter um soluço aqui, um soluço ali, mas que não vá ter nenhum problema sistêmico aqui no Brasil. Por isso, justamente por ter esta responsabilidade, este aprendizado, é que o crédito vai ali andar de lado do nosso ponto de vista para o sistema automotivo como um todo. O que não quer dizer que não tem mercado, porque 2021 foi o mercado mais forte de todos os tempos. Foram mais de 200 bilhões de financiamento de veículos para todo o mercado. Então, ter 200 bilhões em 2022 é muito crédito disponível. Então, não tem crescimento, mas tem muito crédito disponível, mas com uma seleção bem... tratando ali ponto a ponto para não ter nenhum tipo de problema no futuro.